Bom dia, Marcinha. Nossa convidada já está aí. Bom dia! Bom dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bom, Marcinha? Seja Ah, que bom. bem-vinda. Que bom te rever, né? Obrigada. Bom, Depois de tanto tempo, né, Marcinha? Queria que você se apresentar. Quem é a Marcinha? então, bom dia para todo mundo que está aqui conosco nessa live. Nesse dia de feriado, né? Todo mundo aqui acordou cedinho aí para estar conosco. Bom dia. Eu sou a Márcia, fiz o curso Empreender para Crescer com a Viviane. Há uns 6 meses atrás, a É. gente terminou esse curso. E foi muito bom, né? Foi muito bom. Eu trabalho com bolsas, necessaire, bolsas, acessórios para viagem. Na verdade, eu tenho desenvolvido uma gama de coisas que, na costura criativa, né? Amém, E glória. então, E, e como surgiu, Marcinha, assim, essa ideia das bolsas, né? Como que começou isso? surgiu a partir, primeiro, de uma necessidade. A necessidade financeira, né? De estar agregando um pouco mais de recursos. E a ideia das bolsas, porque um tempo atrás eu estive envolvida com um projeto social, e nesse projeto social nós desenvolvemos algumas bolsas para ajudar no projeto. Então eu já tinha uma noção de como fazer algumas coisas. E eu gosto, né? Porque uma coisa que é para mulher, é de mulher para mulher, e mulher gosta. Mulher Né? gosta de bolsa, de necessaire. E isso falou que primeiro foi uma necessidade interessante que você começou com algo que você aprendeu, né? O negócio está falando foi num trabalho social, né? Como é que Deus ele faz as coisas, né? Lá, você nunca imaginava lá atrás, né, que isso ia ter utilidade agora de ser, vamos dizer, né, o seu ganha-pão, né, ali encaixar no seu propósito mesmo, pessoal, né? Não só para o outro, mas para você também, né? E aí, É, pode falar. não é verdade, é verdade. Na época que nós desenvolvemos essas bolsas para o projeto, eu não tinha nenhuma pretensão de que isso se tornaria o meu negócio. E por isso aprendeu ali, né, um ofício com amor, né? E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. De repente, aquilo ali você poder usar a seu favor depois, né? Algo que você fez em prol do outro, é muito legal, né? Sim, a ideia nesse desenvolvimento era para arrecadar fundos para o sustento das meninas. E hoje eu estou usando aquilo que eu aprendi ali para poder arrecadar sustento para mim mesma. E com certeza vai servir também para abençoar outros no futuro, né? Eu estou ainda no passo inicial, mas com certeza futuramente não vai ser só para mim. E a gente não faz nada que é só para a gente, né? Sim. Então, assim, o negócio beneficia outros também. Com certeza, que é aquela ideia que a gente trabalha no curso do propósito, né? E eu acho legal como é que tá, assim, ainda é fresquinho na memória as coisas, porque já tem, como você mesmo falou, eu tava fazendo as contas ontem, eu falei, não, já tem 6 meses, né? Foi da primeira turma, e interessante como que as informações ali, o conteúdo ainda estão frescos, né? A gente estava conversando aqui, Marcinha, nas semanas anteriores, né?
com o Igor, com a Emanuele, e comecei a falar um pouco sobre o perfil do empreendedor. E a gente viu isso de uma forma mais aprofundada, né, ali no curso, que seria a questão da perseverança, né? E como você vê isso hoje, assim, no seu negócio? A importância da perseverança, ou dá para viver, empreender sem perseverar? Como que é isso? Não tem como empreender sem perseverar, de forma nenhuma. Principalmente no primeiro ano do seu negócio, é um tempo de muita perseverança, porque é o início de tudo, tem aprendizado, né? A gente precisa aprender, a gente precisa colocar as teorias em prática, porque você vê na teoria é uma coisa, mas quando você vai para a prática, aí já é uma outra situação. Então, você precisa aprender a colocar a sua teoria em prática. Você precisa ter a prática de desenvolver o seu negócio. Por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com bolsas, então, assim, a primeira peça de um determinado modelo, ela não é tão simples para mim fazer, mas eu preciso repetir aquilo, ir consertando, ir fazendo de novo, até eu ganhar uma prática em produzir. Então, a Sim. perseverança, eu acredito que é o cerne, né, de todo empreendedor. E seja bem-vinda aí, Maria Alves, Teco, o pessoal que está chegando. Estamos aqui conversando com a Marcinha, que foi aluna minha da primeira turma, né, do Empreender para Crescer. É um prazer enorme estar te revendo aqui. E num outro momento, né? Naquele momento estava começando ali a surgir as ideias das bolsas, né? Tinha feito algumas unidades, né, Marcinha? E agora já com esse entendimento do, de como, aos poucos, né, de como colocar isso no mercado, qual que foi a que realmente está tendo saída, né? E essa, essa questão também é uma das coisas que a gente vê no curso, né? Que é essa parte do planejamento. A importância que a gente trabalhou na semana passada, retrasada aqui, de definir uma visão. O seu negócio é importante que a gente pense onde que eu quero chegar com o meu negócio, né? E daí a gente começar a traçar as metas, que são as ações diárias, para eu chegar naquele lugar. E se a gente não define para a gente prazo, como fazer, o que, que eu vou fazer, as coisas acabam não acontecendo da forma que a gente gostaria. Pode até acontecer, mas lá na frente a gente não tem aquele resultado que a gente almejou ter. Para que a visão, ela de fato, ela venha, né? A gente conversou muito sobre isso, né, Márcia? Que a visão ela venha a se tornar, a se materializar em médio e longo prazo, o seu objetivo com o seu negócio, ele precisa ser criado ações, estratégias diárias, para que a gente chegue aonde a gente quer chegar, né? E como que você percebe isso na prática, assim, no seu negócio, em relação a essa questão do planejar? Você falou um pouco da questão da produção, né? Como que você já visualiza isso hoje no seu negócio? Então, Vivi, por exemplo, assim, você ter uma visão de onde você quer chegar, eu acho que todo mundo que começa um negócio, ele começa com a visão de chegar em um lugar bacana, né? Chegar a ter uma boa produtividade, ter uma competitividade no mercado, realmente vender os seus produtos, vender os seus serviços. Essa é a primeira coisa que a gente tem, é a visão. Agora, quando você vai para a parte prática, se você realmente não tiver uma estratégia, se você não tiver metas bem definidas, né? Se você não fizer um planejamento, o tempo te engole, outras coisas vão consumindo você e você chega no final do mês sem ter alcançado a sua meta. Por outro lado, a Tem a gente questão da precisa. produção, né? A sua produção mesmo, né? Igual você falou, que se o tempo te engole, a produção ela fica reduzida, né? Fica Você, reduzida, porque
se você não tem um planejamento para você seguir por ele, acaba que você faz coisas que você não precisava estar fazendo ali naquele momento, e aí você atrasa a sua produção, ou às vezes, pela forma de não planejar, você começa por um caminho errado, aí depois, quando chega lá na frente, você pensa assim, poxa vida, poderia ter feito de uma outra maneira, que teria facilitado mais a minha produção. Uma outra coisa também que a gente precisa é ir conhecendo, né, o nosso desempenho. E como eu falei no início, à medida que a gente vai praticando, à medida que a gente vai repetindo as nossas ações, a gente vai ganhando mais velocidade nelas. Então, é como construir uma escada, é degrau após degrau. Aí, por isso, mais uma vez, a importância, enfatizando a importância da perseverança, né? Não tem Sim, como. É interessante pensar, o empreendedor, né? A gente colocou a pergunta aqui, né? Empreender, eis a questão que queremos te ajudar a responder, empreender ou não. E é importante que essa característica, gente, pode não ser algo que você percebe que você tem. Ah, eu não me acho uma pessoa perseverante. Mas isso não quer dizer que você não tem um perfil empreendedor, porque os perfis, eles podem ser também cultivados. Sabendo que isso é importante, já começar a buscar, peraí, não, eu tenho que perseverar, eu tenho que aprender isso, né? Buscar em Deus também, né? Em oração, me capacita, né? A se tornar essa pessoa, né? Perseverante, e rompendo os obstáculos, né, Marcinho? Porque são vários que vão surgir. A gente não pode olhar todas as pedrinhas como um gigante, né? Olhar a pedrinha com a dimensão que ela tem, né? De fato, ela é um obstáculo, mas é uma pedrinha. Ela não é a proporção do obstáculo, a gente é que dá, né? E quanto maior o nosso medo, nosso pânico diante do obstáculo, ele vai ficando grandão, né? Igual a lupa, vai tomando uma dimensão enorme. Aí quando você olha e quer determinar para você, não, isso não é gigante, né? Isso daqui eu vou dar a proporção que ele merece, esse obstáculo, e vou, né, rompendo. E eu vejo isso assim de uma forma muito linda na sua vida, da forma que você iniciou, né, que estava assim, é, um pouco perdida ali no início, né? Tipo, mas o que que eu vou, será que dá sim para sobreviver com isso? Será que dá para sonhar, né, vendendo bolsa, ter sonhos, né? E aí a gente já consigo ver que abriu assim, né, a sua mente essa possibilidade de perceber que o seu negócio ele pode sim expandir, né, com planejamento, ele pode sim crescer, né? Isso eu acho muito gratificante a gente perceber isso em você, assim, sabe? Essa essa nova perspectiva que você falou assim, a gente já começa querendo ter uma visão de crescer. E isso já é gratificante para mim de perceber isso. Como é que já é real isso para você, assim. E você também já... então, é, você falando aí, né, eu estou me lembrando aqui que quando há uns 20 anos atrás, eu tive uma confecção de roupas. E essa confecção, ela findou não deu certo, né? Ela terminou, assim, de uma forma não muito bacana. E quando eu recomecei o meu negócio com bolsa, então, assim, eu tinha essa visão, assim, um pouco lá de trás, né, do que tinha acontecido. E uma coisa, assim, muito bacana que eu aprendi bem no começo do curso foi a questão das fraquezas, né, de nós sermos francos, sinceros com as nossas fraquezas, de não querer negar que elas existem. Então, é muito bom quando a gente percebe as nossas dificuldades em lidar com aquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente vai focar em trabalhar elas, em melhorá-las, em superá-las. E isso também requer perseverança e isso requer disciplina, isso requer que a gente tenha metas, né? E aqui, como a gente conversou também sobre isso no curso, as nossas metas, elas precisam ser tangíveis. Então, assim,
nós precisamos colocar metas para o nosso negócio bem dentro da nossa realidade. Sim. Sendo realista com o nível do nosso negócio, com o investimento. Com a sua capacidade também, né? A sua capacidade. Exatamente. E é muito interessante isso, né? Que você começou colocando das dificuldades. E como que a gente trabalha sobre essas questões, né? Eu preciso conhecer o meu concorrente. E eu também preciso, porque assim eu vou ver os pontos fortes e fracos que eu tenho em relação a ele. Mas eu também preciso me conhecer, até onde eu dou conta, né? Conhecer minhas fraquezas para eu não e na hora que ela vem eu já saber como lidar com elas. A gente já trabalha isso antes, né? E conhecer meus pontos fortes e buscar potencializar o forte, né? O foco é potencializar aquilo que eu já tenho de bom. Quais são os meus talentos? Então, vamos potencializar isso. Que às vezes a gente também se desgasta muito ali, né? Acho que a gente, como cristão, tem essa tendência, né? A se desgastar muito no negativo, de ficar muito olhando aquilo que a gente precisa melhorar e acaba que a gente esquece de potencializar aquilo que já tem de positivo, né? Que já são ali os dons, os talentos inerentes, né? Que o Senhor nos deu, né? Desde ali da nossa infância. E você começou a falar das características, né? Das metas, elas precisam sim ser tangíveis, ser alcançáveis, mas também é preciso de medir, né? Com prazo para a gente conseguir realizar. Esse possível de medir, você consegue dar um exemplo no seu negócio mesmo, como é a questão da produção? Ou você quer... Então, não, assim, o exemplo que eu tenho aqui, o que eu tenho planejado aqui para médio, para curto, médio e longo prazo. No meu curto prazo, eu planejei ter esse domínio, né, conhecer o processo de fabricação das peças que eu escolhi produzir, produzir uma modelagem que vai facilitar o meu corte, por exemplo, que vai me ajudar na hora de cortar. E assim, eu estou estabelecendo treinos, né? Então, eu pego uma peça e aí eu vou refazendo essa peça e aí eu vou observando o meu melhoramento em termos de tempo. E não só em termos de tempo, mas também em termos de técnica. Por quê? Por exemplo, uma primeira vez que eu faço um bolso numa bolsa, ele me demanda mais tempo. Quando eu vou fazer ele pela segunda vez, eu já descobri que tem um caminho mais rápido, que tem um caminho mais fácil, que vai me levar a ter o mesmo resultado de uma forma mais rápida. Então, esse primeiro, a minha meta de curto prazo, ela foi esse desenvolvimento, ela foi esse aprendizado, né? Agora, na meta de médio prazo, aí já entra a expansão. Então, eu já tenho aí uma meta, por exemplo, de uma produção mensal, de um número X mensal, mas não só a produção, porque eu preciso vender. Então, eu preciso ter esse contato com clientes e eu preciso divulgar o meu produto e definir, né, quem serão esses meus clientes, que a gente aprendeu lá, né, definir o nosso público. Então, agora eu já estou nessa fase, eu estou entrando nesse médio prazo, que é a parte de definir a venda, né? Definir essa expansão aí do meu consumidor. Amém. Mas muito legal. Uma das coisas que você colocou aqui, né, essa parte do definir a quantidade produzida, é muito interessante porque aí foi aquilo que é o que a gente trabalha, que é a estimativa de produção. Não adianta você ter uma meta, eu quero produzir tantas peças, mas se a sua capacidade produtiva não alcança, né?
E o que que você percebe, assim, a gente conversou sobre isso na mentoria individual, né? Como que você isso trouxe essa realidade, como você percebe essa, essa clareza, né, no seu negócio, de a compreensão de qual que é a importância disso, né, de qual que é a sua capacidade produtiva, porque a gente vê isso na aula, mas num geral. Aí, quando eu estou no individual com vocês, dá para trabalhar, de fato, aquilo que é a realidade do seu negócio, né? Que não é a realidade do negócio do outro lá, né? A outra aluna que era ali com pet shop, roupinhas, né? De pet shop. A fabricação, o tempo dela produzir uma peça é diferente do tempo que você vai produzir uma bolsa. E o que que você considera em relação à mentoria individual? Como que você vê, o que é para você, né, a mentoria individual? A mentoria individual, ela é fundamental no curso, né? Eu achei, assim, muito bom, muito bom. Por quê? Exatamente por isso. Porque quando você está ali assistindo a aula, quando você está ali junto com outros empreendedores, e a realidade de um é uma coisa, a realidade de outro é outra. Por exemplo, um trabalha com comida, outro trabalha com salão de beleza, o outro Sim. presta serviços, um outro faz roupinhas de cachorro e a outra faz bolsas. Então, são segmentos diferentes e que realmente a mentoria individual, ela traz todo esse diferencial. Por quê? Porque na mentoria aí eu posso dizer assim, ai, Viviane, eu estou com dificuldade nisso, eu estou com dificuldade naquilo, é, eu não consigo, por exemplo, fazer uma linha bacana de produção, eu não estou conseguindo desenvolver o meu tempo, eu às vezes quero fazer uma coisa e ao mesmo tempo eu já estou fazendo outra, eu fico às vezes confusa, né? Na mentoria individual nós trabalhamos a questão da precificação, que para mim, quando eu comecei a fazer o curso, e mesmo antes, né, de fazer o curso, eu ficava pensando, falava, meu Deus, como é que eu vou precificar? Porque foi exatamente uma das coisas que me derrubou na confecção, por não saber precificar. Então, assim, para que eu pudesse desenvolver na prática aquilo que eu estava aprendendo no curso, a mentoria ela foi fundamental para mim, foi fundamental, porque aí você foi pontuando coisas que estavam relacionadas à minha Nossa, realidade. sim. E é isso que, quando eu fui criando o curso, com a graça do Senhor, eu percebi essa necessidade, porque eu já atuava antes, era só no individual, né? Antes não tinha turma, então eu tendia particular, né? Para a pessoa que tem interesse de montar o negócio, eu elaborava junto com ela, ali passo a passo, o plano de negócio. E eu falei, gente, essa parte de cálculo, por mais que tem 1000 vídeos na internet sobre especificação, mas é muito genérico. Tem detalhezinhos que são específicos do seu negócio, e se a gente não coloca, eu tenho até uma palestra que eu ministro que é empreendedor, para onde está indo o seu lucro? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho demanda, eu tenho movimento, mas eu não vejo dinheiro. É porque são nos detalhes que ali num videozinho de precificação ele não vai falar, porque ele fala de todos os negócios, como você falou aqui, né? A gente na aula, você tem vários tipos de alunos, né? Completamente diferentes um do outro. E o que realmente o custo que tem o seu negócio, ele vai ter detalhes que às vezes na fórmula não está claro que eu tenho que colocar aquilo ali, né? Só pelos dados da fórmula. E quando a gente vai conversando, eu consigo perceber detalhezinhos que realmente vão fazer toda a diferença na sua precificação e no seu lucro. E eu vejo esse estar perto, que eu ficava pensando assim, como que eu vou elaborar um curso, mas eu não preciso de estar perto, eu estou acostumada com isso aqui, né? Com esse bate-bola que a gente está nele aqui. E então essa ideia eu vejo que foi mesmo assim, né? Um divisor para mim
colocar o atendimento individualizado, vocês terem, né, esses 2 atendimentos, pelo menos, que é uma forma de eu me manter perto e entender de fato qual que é a realidade de cada aluno, né? Qual que é a carência, a demanda ali, o que está tranquilo para um, está claro para um, não está claro para outro. E essa particularidade mesmo, cada negócio ele tem a sua particularidade. Para precificação, a gente precisa, sim, fazer a pesquisa de mercado, mas não pode ser só isso, né, Marcinho? Não posso olhar só o que o mercado está cobrando, né? Eu tenho que ver a realidade das minhas despesas. O mercado ele tá fulano está conseguindo cobrar X, mas ele não tem despesa de aluguel, ele não tem uma determinada despesa que eu tenho. Não é verdade? É verdade. E assim, a gente está falando de metas e de planejamento. Você saber precificar e você saber ter o seu controle financeiro na ponta do lápis, ele é fundamental para o seu planejamento, né? Porque como é que você vai planejar? Como é que você vai expandir? Como é que você vai repor a sua matéria-prima? Como é que você vai pagar as suas despesas? Porque quando você pensa em aumentar a sua produtividade, junto também você aumenta a sua despesa, porque você vai precisar adquirir mais material, ou até mesmo vai chegar o tempo que você vai precisar de contratar mão de obra. Então, assim, esse planejamento financeiro e essa compreensão do financeiro, ela é importante bem no comecinho mesmo do negócio, para que você possa estar caminhando aí, estabelecendo metas conscientes, né? Metas que você não só tem uma consciência de que você vai conseguir produzir, mas de que você vai conseguir também segurar financeiramente, porque um mês você vende muito, no outro mês você não vende tanto, né? Um mês você presta muito serviço, no outro não tanto. Então, esse planejamento financeiro também, ele é muito importante. Fico muito orgulhosa e feliz, assim, de te ouvir falando. Sinal que, né, assim, o ensino, ele realmente, ele tá aí, né? Não foi esquecido, né? Apesar de já ter 6 meses, tá aí clarinho ainda, né? Na memória. É coisa que ficou, eu espero que realmente nunca se perca, né? Essas informações. Eu gostaria que você deixasse aqui, Marcinho, o seu Insta, né? O pessoal poder entrar, conhecer um pouquinho do seu trabalho. É um trabalho bem lindo, né? E uma das coisas que eu acho interessante é que quando você começou a me mostrar ali as bolsas, as necessaires que você tem feito, até para viagem, né? Que você falou também, como é que é a bolsa, né? O kit, né? O kit viagem. Eu tô sonhando com um para mim, que eu ainda vou encomendar. Verdade. Mas o que eu acho interessante é que você percebeu uma necessidade que já era sua, né, em alguns detalhes na bolsa, de ter um bolso em determinado lugar. É muito legal isso, porque aí você foi adaptando o seu negócio a algo que já era uma necessidade sua, e com certeza é de outras mulheres, né? Só que a gente via como necessidade, mas tá, e aí, não achei uma dessa, eu vou com a que tem, né? E você está tendo a oportunidade de criar aí, né, com a graça do Senhor, as, as bolsas dentro daquilo que além do que o mercado oferece, porque dentro de algo que é uma necessidade visível, e é assim que as coisas começam, né? A, o próprio Facebook, ele começou quando o, o proprietário ali, ele viu, o criador, ele viu a necessidade de comunicação. Daí surgiu o Face, o Twitter, que surgiu aqui o Insta e tantas outras coisas, e a gente está aqui porque alguém lá atrás percebeu essa carência do ser humano, essa necessidade. Então, começar a imaginar o quão grande ainda pode se tornar o seu negócio. Porque ele tem de uma necessidade pessoal, mas e com certeza
é necessidade de outras pessoas também, né? E você vai não só vender uma necessaire, você tá, ou vender uma bolsa, você está atendendo e suprindo a necessidade de alguém que já, em algum momento, né, pensou que queria um negócio desse, mas não tinha, né? E aí a gente volta também com a ideia do propósito, né? O propósito do negócio, que ele é mais do que fazer dinheiro e pagar a conta, né? Ele também é alcançar o outro, é servir o outro com aquilo que eu estou fazendo, né? E é aí que passa a ter valor para a gente ainda maior, que aí é um valor imensurável, né? Quando a gente entende que além daquele negócio, ele paga minhas contas, ele também vai gerar meus sonhos, mas ele vai suprir algo para o outro, né? Aí é algo que eu estou fazendo não só para mim, mas é para o outro também. E aí que a gente é, tem o valor do nosso trabalho, né? Quando ele sai de, de dentro para fora, ele não é só para Viviane mais, não é só para Marcinha mais, né? É para alcançar outras pessoas. E é isso que é muito, muito bacana você ter alcançado isso, né? Começa a perceber isso cada vez mais, assim, sabe? Esteja atenta, né? Isso daqui, não, isso deve ser também outra mulher já deve ter pensado nisso. Também já tem que começar nessas ideias, pega firme nelas, que com certeza é algo que vai estar atendendo outras pessoas também, né? E eu gostaria que você deixasse então pra gente o seu Insta. Então, antes de falar do meu Insta, eu só vou pegar um gancho aí no que você falou. É que, na verdade, como eu disse, né, eu comecei o negócio por uma necessidade. E quando eu comecei a fazer o curso, você falava muito sobre o propósito. E eu ficava assim, meu Deus, como, né? Onde é que eu vou encontrar propósito nisso? Porque na minha mente, o meu propósito era só o financeiro, era só o financeiro. Mas, assim, você está dizendo aí que eu lembro que você cobrava, né, da gente tá lendo, tá fazendo alguns exercícios, respondendo algumas questões, e na hora parece assim, ai, que desnecessário, mas na verdade não eram, de forma nenhuma, né? Totalmente necessário. E aí, então eu comecei a entender que existe um propósito, sim. Hoje, por exemplo, eu tenho uma capacidade para ensinar uma outra pessoa. Eu posso pegar uma pessoa do zero e treinar ela a fazer o que eu faço. Olha E que isso é legal. muito bacana. Eu vou multiplicar o meu talento. E eu E ainda criei o a parte Instagram. produtiva, né? Ainda pode multiplicar a parte produtiva. Já estou visualizando aqui uma mini Com indústriazinha. certeza, com certeza, com certeza, né? Eu posso ensinar e essa pessoa que aprender comigo, ela também pode ser uma mão de obra bacana aqui para incrementar a produção das bolsas, né? Eu comecei, então, a partir do curso, na verdade, né? Eu comecei a olhar essa questão com esse olhar, perceber a necessidade. Então, assim, como que seria uma bolsa, né? Então, o que a mulher quer carregar dentro da bolsa? Qual a facilidade que ela quer ter numa bolsa? Por exemplo, quando você está no centro da cidade, você não pode ficar abrindo muito bolsa. Então, o que você precisa com segurança para você transportar ali coisa que você precisa ter à mão e precisa estar seguro? Numa viagem, o que eu gostaria de ter numa viagem? Como seria bacana na hora de eu arrumar minhas malas para viagem, né? Eu tirar esse item ali, ó, e já começar a colocar as coisas dentro dele. Seria muito bacana. Então, começar a pensar isso, né? Pensar a necessidade, a praticidade na vida do outro, e as coisas começaram a ir crescendo e novos modelos, né, foram surgindo. Eu tenho o Instagram, eu não estou postando ainda todas as coisas que eu produzo no meu Instagram, que é o simplesasim.atelier. Eu não estou postando todas as coisas que eu produzo, porque como eu já tenho alguns fregueses que já praticamente têm comprado toda a minha produção,
Então, eu não estou divulgando muito no momento para não ter aquela questão né, de ter um interface assim, de não conseguir atender, de não conseguir atender a clientela. Mas está lá, tem algumas peças lá e tem peças assim que são meu xodó, tá lá. Então, é simples assim, ponto ateliê. E é ateliê, é R no final, porque tem várias formas de terminar, né? Tem 2 ou 3 formas de terminar o ateliê. É com IER, ateliê. Simples assim, ponto ateliê. Oh, seguir a Marcinha lá e seus acompanharem, né, o trabalho lindo dela. Mas interessante isso que você falou, né, que já está tendo a produção já direcionada para pessoas, né, o que você produz já está vendendo, glória a Deus por isso. E aí já está em tempo, já está na hora, né, Marcinha, de colocar aí em prática essa questão que você falou, que você percebeu que você tem a capacidade para ensinar, que agora você aprendeu tanto, com tanta riqueza de detalhes, que você já consegue ensinar o passo a passo, né? E Sim, uma coisa que o versículo que veio, né, para mim ontem, o coração do homem pode fazer planos, né? Mas a resposta certa vem do coração de Deus. Então, assim, algo que no início o simples assim, era só para ali as despesas. De repente, como que à medida que a gente vai trabalhando, associando o propósito de Deus, entregando que seja do seu jeito, né? Que o coração, a gente faz plano, a gente tem algo, mas os sonhos de Deus, eles são infinitamente maiores que os nossos, né? Então, é simples, como você fala, como seu nome, né? Você vê o Senhor é simples, né? Mas é grandioso, né? Assim como o seu trabalho está se tornando algo grandioso, que daqui a pouco vai ser também o ganha-pão de outro. Quem imaginava lá no início? E olha que nem tem tanto tempo, 6 meses. Quem imaginava que essa fonte de renda assim será, né? Que dá para sobreviver vendendo bolsa, né? Que vai se tornar agora também um auxílio para outras pessoas. Você vai estar entregando já a outras pessoas. O seu negócio já está pedindo isso, né? Para você ter atender a sua demanda, o seu negócio já está pedindo que você tenha mais alguém ali te ajudando na produção. E que bom que você já viu isso como habilidade, né? Você vê que realmente os sonhos de Deus, eles são infinitamente maiores, né? é Você queria... verdade. Inclusive, a pessoa que tem pegado essas bolsas na minha mão, né? Ela compra a minha produção, ela revende, então ela já também está ganhando, né? Ela também já tem aí um pequeno lucro sobre as bolsas. Aí, tá vendo? E a tendência disso é só ir aumentando agora, né? É, Porque se Deus tá, quiser. mais gente já está querendo, e colocando uma outra pessoa para produzir, você consegue também divulgar mais. Porque aí você vai ter alguém para te assessorando, né? Na parte Uhum, produtiva. uhum. Eu queria agradecer, Marcinha, aí, pela participação. Prazer enorme te ver. Obrigada mesmo. Obrigada para todos vocês que estiveram com a gente. E para quem, né, ainda vai assistir depois, fica à vontade, né, para estar conhecendo lá o trabalho da Marcinha. Simples assim, ponto ateliê. E convido vocês a estar comigo né, toda terça-feira. A gente continua aqui às 7h30 da manhã no canal do Empreendedor, aqui no vinunes.consultoria. Um abração, Marcinho, um prazer enorme. Deus continue te prosperando.